Oi, bom dia. Tudo bom, Liette? Bom dia, bom dia. Oi, seu Nelson, tudo bom? Glórias ao Senhor por mais um dia. Oi, Mari, Alessandra. Bom dia com borboletas, Ali. Que graça. Oi, Rosa. A Cristina, a Marcinha, a Afrodite. Nossa, hoje eu me atrasei um minutinho ali, né? Ai, todo mundo entrou rapidinho, que bom. Então vamos lá. Oi, Cristina, paz para você também. Que Deus abençoe e enche de paz o nosso dia, né? Tá sem áudio? A Marcinha tá sem áudio, mas é o celular. Tem que dar um toquinho para cima, né? Alguém se puder escrever ali para ela, que ela é só ela tocar no volume do celular dela, já volta o som, né? Vocês estão me ouvindo normal, certo? Então tá bom, Silvana, Silvia, desculpe, Silvia. Que ótimo. Então vamos continuar nossa leitura hoje. Eu acho que a gente parou ali pelo, pelo 4, né? Tudo jóia, Rose. E você, como é que tá? Eu tô bem, graças a Deus. Então, eu vou continuar lendo com você ali no capítulo 50 de Isaías. Vamos ver o que Deus tem a nos ensinar no dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, do Senhor Deus, né? Pai Todo-Poderoso. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Lembrou de quem que Isaías está falando aqui? Ele está falando a respeito do Messias, daquele que foi enviado pelo Senhor, que foi cuspido, que foi humilhado e a quem Deus deu uma sabedoria plena no falar e ouvidos para ouvir. Que lindo, né? No 7, porque o Senhor Deus me ajudou pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se a mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Olha só, aqui uma confirmação. A Marcinha, deixa eu escrever para ela aqui. No seu volume. Que o som volta. Pronto. Aí, acho que vai dar para entender. Eu tenho uns errinhos de datilografia ali, mas acho que vai entender. Então, tá bom. Aqui no 10, a gente pode ver claramente como Isaías está se referindo a Jesus. Porque a hora que ele falou, quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, ele colocou o servo com letra maiúscula, né? Se referindo ao servo de Deus, ao Cordeiro de Deus, o enviado de Deus para expiar o pecado do mundo, o Messias, né? Aquele que viria para libertar o povo. Aí aqui no 11 diz assim, eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendeste de mim, e que vos sobrevirá isso, e em tormentas vos deitarás, né? Nossa, essa palavra é intensa, né? É intensa. A hora que fala assim, para aquilo, a missão de Jesus, aquilo para o qual o Senhor veio,
na terra. E eu vou ler de novo ali no 7. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Fala assim que deu Jesus foi esbofeteado, né? E ele falou: aquele que vos ofende, né? Apresenta-se a face, se bate numa face, apresenta a outra. Ele passou por toda a humilhação e ele deu a face, né? A Bíblia fala assim que como uma ovelha que vai para um matadouro, ele não se queixou, ele não reclamou, porque ele entendia que aquilo era a missão dele. Ele falou assim: a minha vida eu entrego por favor de vós. Ele falou assim: ninguém toma a minha vida, ninguém tira a minha vida. A hora que os reis lá, imperadores e governadores chamaram a atenção dele, falou assim: você não sabe que a tua vida está nas minhas mãos? E ele falou: não, a minha vida não está nas tuas mãos, minha vida está nas mãos de Deus, né? Deus entregou a minha vida nas tuas mãos, por isso que eu tô aqui. Não foi um ato ali por autoridade daqueles homens que estavam ali na região, na hora, mas foi uma permissão do Senhor, porque a Bíblia fala em algum trecho ali, porque aprove ao Senhor moê-lo, né? Porque era a missão de Jesus. Ele veio para a terra para morrer pelo perdão dos pecados, ele veio para ser o Cordeiro de Deus. Tem um princípio da palavra de Deus que fala assim, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus, ele fala, é o Cordeiro de Deus, aquele que expiou o pecado do mundo. Porque antigamente, no Antigo Testamento, eles tinham que fazer sacrifícios de animais para poder ter os seus pecados expiados, para que eles pudessem se achegar na presença de Deus sem que fossem fulminados mesmo ali pela glória de Deus. A Bíblia narra que os 2 filhos de Arão, quando eles foram servir no templo, eles estavam embriagados e eles foram e servir no templo assim mesmo, e dando risada e brincando e fazendo aquilo como uma rotina qualquer e não com a reverência devida. Deus tinha estabelecido todo um ritual que eles deveriam seguir para que aquela presença da santidade de Deus não operasse juízo sobre a vida deles. E quando eles fizeram isso em tom de brincadeira, os 2 foram mortos diante do templo do Senhor. Então era para que aquela presença de Deus pudesse estar ali no meio do povo de Israel, eles tinham todas umas ordenanças para cumprir, eles tinham que ser à risca naquelas leis, para que não porque Deus era vaidoso, não, porque para chegar diante da santidade de Deus, eles precisavam estar santificados. E se aquilo tudo acontecesse em pecado, se eles não seguissem à risca aquilo que Deus tinha estabelecido, aquela presença de Deus ali podia ferir eles. E Deus explicava isso, para que eu não fira a terra com a minha glória, com a minha presença. Eles precisavam da santificação. Quando Davi resolveu tirar a Arca da Aliança e trazer para Jerusalém, ele fez isso de uma forma que ele achou que deveria, colocou num carro de boi e num momento das pessoas que estavam à volta cuidando ali da arca, né, que foi Uzá, ele viu que a arca ia cair, se desequilibrou e ele tocou para segurar. Foi um ato bom, ele fez a coisa certa, mas da maneira errada, e ele morreu ali na hora. A palavra conta isso, porque só os sacerdotes podiam tocar na arca, era uma ordenança de Deus. Deus tinha separado aquela tribo de Levi para servir no templo, Deus tinha santificado eles para isso, e eles já tinham todo um ritual que eles tinham que fazer para que não acontecesse isso na vida deles. Então era muito difícil entrar na presença de Deus, resumidamente, era muito difícil entrar ali na presença de Deus. Mas Deus falou assim: eis que eu vou enviar o meu Cordeiro, o Cordeiro de Deus, aquele cujo sangue vai lavar, vai remir todos os pecados. Depois da vinda de Jesus não precisa mais fazer sacrifício. Não precisa mais fazer sacrifício de animais, porque Jesus já derramou o seu sangue para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então eu e você, nós temos acesso a Deus e a gente não precisa ser sacerdote, a gente não precisa pertencer à tribo de Levi,
A gente tem acesso a Deus pela graça dele. A palavra graça quer dizer favor imerecido. Pelo amor de Deus, pela graça dele, nós temos acesso a ele. A palavra conta que quando Jesus morreu, expirou naquela cruz, ele falou: está tudo consumado, está tudo consumado. Aqui acabou, né? Todo o domínio do pecado sobre a humanidade, aqui está consumado. E a palavra conta lá no Evangelho que o véu do templo se rasgou. Esse véu eram camadas de véu. Os historiadores dizem que era 10 centímetros de camada de véu, um sobre o outro, separando o lugar santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, onde só os sumos sacerdotes poderiam entrar ali uma única vez no ano, mediante um ritual intenso de sacrifícios. Só o sacerdote tinha acesso àquele lugar. E a palavra fala que naquele momento que Jesus entregou o Espírito dele ali na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo. Não foi por mãos de homem. O próprio Deus rasgou aquelas cortinas, dizendo: agora não tem mais separação. Agora vocês têm acesso a mim, né? É muito maravilhoso aquilo que Jesus ensinou para nós, que é só você entrar no teu quarto, fechar a porta sobre si, né, como ele fala, e se reportar a Deus. Hoje nós temos acesso a Deus. Você não precisa que ninguém faça isso por você, né? A Bíblia fala assim: orai uns pelos outros. A gente precisa interceder uns pelos outros para que a graça de Deus nos dê força para entrar nesse lugar e conversar com Deus, para que a gente possa ter iniciativa dentro de nós mesmos para fazer isso, porque às vezes a gente está envolto em desânimo, não tem força nem para buscar o Senhor, nem para orar, nem para nada. Eu sei como é isso. Às vezes aquilo entra num nível até patológico, né? Já é uma doença, uma depressão, é algo que a gente está sofrendo na alma e no físico junto, né? E aquilo é muito difícil sair de uma condição dessa. E é por isso que Deus levanta pessoas para interceder por nós, para orar por nós, para que a gente tenha forças para sair daquela condição extrema e se colocar diante de Deus, e a partir dali o Espírito Santo pode nos guiar e nos direcionar para onde a gente deve andar, né? É muito importante isso, é muito importante. Se você acordar, sabe aquele dia que você fala: ai, acordei fulano na minha cabeça, não sai da minha cabeça. Interceda por ela, peça a graça e o favor de Deus sobre a vida dessa pessoa, porque ela pode estar precisando e muito, ainda que as pessoas não falem, né? Às vezes a pessoa está olhando assim, tá tudo bem, mas só Deus sabe o que ela está passando. E se Deus está contando com você para fazer isso, para ajudá-la a sair daquela condição que ela está, isso é bênção para a tua vida. Então aproveita essa oportunidade de semear, a oportunidade de ofertar, de dar, de ofertar o amor sobre a vida do outro. Cada vez que a gente oferta algo em amor, é Deus quem nos retribui, né? A palavra fala que é dando que se recebe. Não que a gente vá fazer isso pela lei, vá fazer isso porque a gente tem que dar, tem que ofertar porque eu quero receber. Não, mas pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E Jesus falou que aquele que planta, ele colhe um para 60, um para 30, um para 100. Então, quando a gente planta em Deus, quando a gente semeia em Deus, quando a gente faz algo bom em Deus, a gente colhe abundantemente em Deus tudo aquilo que a gente está semeando. Então, não perca a oportunidade jamais de interceder por alguém, de fazer o bem por alguém, de ofertar efetivamente na vida de alguém, se assim o Senhor te mover a fazer. Faça, porque nada vai te faltar, né? Como disse uma amiga minha, ninguém ganha de Deus no dar. Sempre que você der alguma coisa, Deus vai te restituir muito mais abundantemente, além, como fala nas cartas de Paulo, né? Ele fala com toda essa redundância da palavra, né? Muito mais infinitamente além daquilo que você pensa ou espera, porque Deus é infinito em bondade. Amém? Então, ali no 8, né? Voltou repetindo, que a gente já leu. Mas para que a gente entenda agora a profundidade de tudo isso que Isaías está narrando aqui, conhecendo o contexto, né?
perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente, quem é o meu adversário? Chegue-se a mim. Esse 8, cada vez que fala essa palavra justiça, Deus tem me chamado muita atenção para essa palavra justiça. Eu já expliquei, já me contei para vocês que eu estou lendo aquele livro de um psiquiatra, o Flávio Gicovati. Ele explica muito ali acerca do temperamento das pessoas, da humanidade, aquilo que caracteriza a humanidade. A gente tem aí, dentro da ética, dentro da filosofia, o bem e o mal, né? Sempre imperando ali como dois extremos. E ele fala como o egoísmo, o temperamento humano, o egoísmo e o generosidade, né? O egoísta e o generoso. E ele coloca as duas condições como nenhuma sendo boa. Nenhuma é boa, porque ninguém é bom em si mesmo. E o egoísmo não é bom em si mesmo. E ele fala assim, que o centro de tudo isso, imagine aqueles barcos vikings, sabe? Nos parques onde tem aquele barco que ele fica assim, né? Fica assim. É uma balança isso, é uma balança. Daí ele vai diminuindo, diminuindo e ele chega no centro e para. O símbolo da nossa justiça é a balança, porque ela busca sempre o equilíbrio, sempre ponderar entre aquilo que é mal e aquilo que é bem e buscar o que é justo. Né? E da mesma forma como ele fala desse temperamento humano, aquilo que é bem, aquilo que é mal e aquilo que é justo, a gente tem que buscar a justiça. E o Senhor Jesus falou isso o tempo todo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A gente tem que procurar sempre nunca ser bom em nós mesmos para não cair em vaidade, no orgulho da vaidade, e nunca ser egoísta ao extremo, ao ponto de querer tudo para nós mesmos e cair no orgulho da auto culto de si mesmo, como você queira conceber aí o egoísmo, né? A pessoa que só consegue pensar nela mesma, só consegue valorizar ela mesma, não tem facilidade de se colocar no lugar do outro, em agir em empatia, em amor. Então Deus nos chama ao equilíbrio, a nem pender para um lado, nem pender para o outro, a ponto de não saber dizer não para nada e ser concessivo em tudo aquilo que as pessoas querem que você faça, porque você tem aquela motivação interior de fazer a generosidade, né? De eu tenho que fazer, e não é assim. Isso é o orgulho também da vaidade, segundo isso que eu tô lendo ali, né? É o orgulho, da mesma forma é o orgulho da vaidade e o orgulho do egoísmo. Então a gente não tem que ser orgulhoso, a gente não tem que... A palavra orgulho, ela quer dizer prazer em receber honra para si mesmo, né? E a palavra fala que toda honra e toda glória a gente tem que entregar a Deus, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Então, em todo momento, a gente precisa buscar essa justiça de Deus, esse centro do pêndulo, aquilo que é reto, aquilo que é justo, fazer aquilo que é certo. E Ele está dizendo aqui no outro: perto está o que me justifica, porque é Deus quem nos torna justos. Ninguém é justo em si mesmo. É Deus quem nos justifica, é Ele que nos direciona o caminho exato a fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que é certo fazer, porque às vezes até você ofertar fora da vontade de Deus, você alimenta sentimentos dentro de você que não são retos em Deus, né? Já falamos bastante sobre isso também. Então, tudo que a gente vai fazer, todo o nosso caminho, a gente deve pautar naquilo que Deus nos direciona. Se a gente perguntar para o Senhor, buscar nele o caminho que a gente deve seguir, nós não vamos errar nunca, né? A gente vai errar em algumas vezes porque a gente vai querer fazer as nossas vontades. Eu estou falando que se você deixar as tuas vontades, as tuas próprias convicções, abrir mão delas e seguir naquilo que o Espírito Santo de Deus te direciona a fazer, você vai andar a passos largos a um caminho reto e assertivo, diante daquele, chegando, se aproximando cada vez mais do propósito que você nasceu para ser, aquilo que Deus te criou para ser, aquilo que é o que traz alegria de fato para a tua vida, né? E o Senhor conhece qual é esse caminho, Ele conhece o fim desde o começo, como a gente já leu em vários trechos até mesmo desse livro de Isaías. Deus conhece o fim desde o começo e Ele não mudou, Ele conhece aquilo que é o melhor para você,
Às vezes nós não temos essa capacidade de identificar aquilo que é o melhor para nós, mas Deus sabe exatamente aquilo que é o melhor para nós. Então confia no teu Deus, confia e converse com Ele, para que Ele possa te direcionar, para que Ele possa te indicar qual que é o caminho. Porque se a gente não parar para ouvir, né, como que a gente vai andar no escuro? Então, para que Ele ilumine os nossos passos. Jesus é a luz. É a nossa luz, e a palavra fala isso em vários momentos. Ele veio para nos tirar desse estado de trevas. Acho que a gente acabou lendo até nesse trechinho aqui, em algum lugar que fala a respeito de trevas. Então, ele nos traz para um caminho claro. E quando a gente está no claro, é muito mais fácil andar no claro do que no escuro. A gente não tropeça em nada. Então, que a gente conte com o Senhor, que a gente busque nele, para que Ele mostre-nos o caminho, para que Ele clareie os nossos passos, para que Ele nos ajude a seguir por eles. Tem uma palavra que eu já comentei várias vezes, eu nunca lembro onde que está, né? Acho que é Romanos 6, que fala que é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Não, lá em Romanos 6 fala outra coisa, mas tá nas cartas de Paulo, que ele fala que é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Então, Ele coloca dentro de nós o desejo de seguir por uma direção e Ele mesmo nos capacita para que a gente ande por ela. Nós somos dependentes do Senhor. A hora que a gente deixa isso claro dentro de nós, fica muito mais fácil acertar o caminho. Amém? Beijo grande para você. Que Deus abençoe grandemente aí a tua terça-feira, né? Ainda estamos no comecinho da semana. Que possa ser uma semana bastante produtiva aí em tudo aquilo que você faz. Até amanhã, gente. Estamos aqui de novo às 6h16, se assim o Senhor permitir. E para quem entrou agora, quiser acompanhar desde o início, fica no dia de hoje aqui no Instagram. E depois eu estou postando também lá no canal Via Natureza no YouTube. Então, nenhum dos dois lugares você vai encontrar. Beijo, até amanhã.